Olá pessoal, sou o Marcos da Robotics Lab e hoje é o nosso sétimo vídeo de Fundamentos da Eletrônica Digital. Hoje nós vamos falar sobre memórias, não, sobre registradores, mas aqui registradores são a base das memórias, certo? Nos circuitos processados, microprocessados, microcontrolados também. Então vamos lá. O que são registradores, né? Registradores são circuitos digitais conhecidos também como flip-flop. Espero falar um pouco mais adiante sobre o que é um flip-flop, mas pensem somente como uma célula que armazena uma informação. Então, elas armazenam informação para nós, circuitos digitais, é zero ou um, certo? Então, além da guarda, esses circuitos também devem disponibilizar a informação quando necessário. Aqui nós vemos um desenho que simboliza aqui, nós temos quatro células representando os registradores de 0 a D3, então eles têm quatro bits, né? E essas células eles possuem as entradas, as saídas aqui em vermelho, as entradas em azul, e existe o controle também, porque, claro, como que vamos controlar a entrada e saída das informações que vão ser guardadas? Então, deste modo, nós temos que registradores tornam-se memórias, já que eles têm que armazenar, guardar, né, e disponibilizar quando necessário. A gente diz que quando a gente vai gravar, a gente vai guardar, a gente vai escrever na memória, e quando a gente vai retirar informação da memória, a gente diz que a gente vai fazer a leitura dessa memória ou desses registradores. Ó, outro detalhe importante, né? Como são circuitos que trabalham numa velocidade muito grande, existe a necessidade de ter um sincronismo muito bom. E esse sincronismo, o que é esse sincronismo? O sincronismo ele tem que estar, os registradores têm que estar em sincronismo com as outras partes do circuito eletrônico que ele está, né? Na sua maioria da aplicação, né, esse sincronismo é dado por um clock. Nós vemos aqui um símbolozinho, né? Um clock que é nada mais, nada menos que um gerador um gerador que vai gerando como se fosse um batimento para os circuitos digitais. Então, esse clock é a base de tempo de todos os circuitos digitais sequenciais que são sincronizados, né? Através desse clock, então, faz-se um sincronismo em todos os circuitos, incluindo os registradores. Vamos ver o modo de escrita paralela, então, num exemplo aqui que a gente tem. A informação deverá estar na entrada nós temos aqui, então, no desenho nós podemos ver, nós temos quatro células e temos aqui o controle, né? O sistema de controle em amarelo. Então, para nós podermos guardar informações nesses registradores, nós temos que colocar essas informações nas entradas, né? Então, vamos ver. Ó, a informação que nós temos que guardar aqui é 1010, certo? Nós vamos, cada bit desse daqui é direcionado para um registrador. Essa é a forma paralela de escrita, certo? Então, mas somente com dois sinais, né, que vão de controle, que é a escrita, que a gente está simbolizando como ES, mais o pulso de clock, em que vai ser guardado as informações aqui, onde hoje, agora, a gente não sabe qual informação que consta lá, mas após a sinalização, ele vai, então, por sinalização de escrita mais o pulso de clock, ele vai vai guardar a informação no registrador, ok? E o modo de leitura paralelo, né? Então, o valor contido no registrador poderá ser lido nas saídas, na ocorrência de sinal de controle. Então, no momento em que nós temos aqui a informação
é a mesma informação que foi guardada no desenho anterior. Então, é 1010. Para disponibilizar na saída, né, onde hoje a gente não sabe que valor que tem lá, nós temos que dar aquele sinalização, o sinal de controle, só que em vez de escrita agora é a leitura. Então, é o LE mais o sinal de clock. Então, depois que você dá essa sinalização aqui no registrador, ele passa a fazer a leitura dos dados em que constam no registrador. Existem outras formas também de fazer esse registro, que é a forma de deslocamento. Por isso que nós vamos ver agora os circuitos registradores de deslocamento, que eles recebem informação através de uma entrada somente. Então, a informação vai se deslocando de um registro para outro registro até ser condicionado totalmente nas células de registro. Claro, isso através de controles, né? Então, vamos lá ver como é que ele funciona. Também, da mesma forma, existe para sincronizar, né, existe o sinal de clock, que vamos ver. Então, vamos para um exemplo que a gente já consegue entender um pouco melhor. O modo escrita, que é o ES, os dados são inseridos sequencialmente nos registros por meio de deslocamento de dados. Então, ele permite que esses registros permitem que um vá sendo deslocado, né, para o outro. Então, vamos ver que o primeiro dígito, que é o 0 da informação que a gente quer, está aqui já preparado para ser registrado aqui no D3. Então, através do sinal que é dado, ele vai se deslocar para cá. E imediatamente tem que já estar o segundo bit, que é o 1, aqui na entrada. E assim ele vai seguindo. Vamos seguir dando o pulso de S mais um pulso de clock. E ele vai sendo registrado até ficar totalmente dentro, todos os 4 dígitos, os 4 bits registrados aqui. Certo? Essa é o modo escrita por deslocamento, que a gente também diz serial, certo? Registro serial. E da mesma forma em que é feito a entrada, né, dos dados, também na leitura é procedido da mesma forma. Então, os dados já estão armazenados aqui. Então, para ter os mesmos dados na saída, né, a informação, para manter a mesma informação, então como é feito? É feito com os pulsos de leitura e o pulso de clock, automaticamente já vai se deslocar para a saída no primeiro registro da saída e assim por diante. O 1, o 0, o 1 novamente. Ok? Lembrando que esses registradores ou essa forma paralela ao serial também podem se misturar. Também pode ser uma escrita paralela, leitura serial ou vice-versa, escrita serial e leitura paralela. Então, para aqueles que querem se aprofundar mais no assunto, existe já essa possibilidade, ok? Então, agradeço e não esqueçam de clicarem no sininho lá, inscrever no nosso canal para continuar recebendo as novidades do nosso canal, os novos vídeos e com certeza vai ter mais. Muito obrigado, até outra.